anjos! Hoje a gente vai conversar sobre as 8 leituras de abril. Esse último mês foi um mês de leituras muito boas, apenas uma que eu não gostei tanto, mas no geral foram ótimas leituras, livros favoritados pra vida, e eu vou contar tudo pra vocês. Já quero pedir pra você se inscrever se ainda não é inscrito neste canal, me seguir nas minhas redes sociais, dar like no vídeo, compartilhar, isso me ajuda bastante. Tem link pra compra dos livros que eu citar aqui na descrição, se você comprar com o meu link você vai estar me ajudando bastante. A primeira leitura de abril foi A Verdade sobre o Caso Harry Cabot. Tem resenha desse livro aqui no canal, eu vou deixar nos cards se você ainda não viu. Corre lá pra dar uma conferida, eu falo um pouco da história, um pouco do que eu achei, mas é um livro maravilhoso. Esse é um mistério, um suspense que a gente vai se roendo do início ao fim. Aqui a gente acompanha a história, a vida de um escritor que tá passando por um dilema, ele não consegue escrever o seu segundo livro e, em paralelo a tudo isso, tem um amigo dele que está passando por um momento muito conturbado porque está sendo acusado de assassinato. Então ele vai ajudar esse amigo, ele vai para uma cidadezinha chamada Aurora, onde há muito tempo atrás houve um desaparecimento e ele vai investigar melhor para ajudar esse amigo. É um livro incrível, é 5 estrelas, favorito da vida. Eu acho que foi um dos primeiros livros de suspense, de mistério que eu li, que tem uma pegada tão legal. Ele é um livro bem grande, ele tá cheio de marcação, acho que vocês não vão conseguir ver, mas tá cheio porque tem frases incríveis, reflexões assim pra vida, e as páginas passam muito rápido, apesar de ser um livro muito grande. Então eu indico super pra você que ainda não leu nenhum mistério, nenhum suspense, é uma ótima pedida para começar a ler esse gênero. Gosto muito de intercalar as minhas leituras pegando um suspense, depois pegando um romance, lendo um livro físico, depois um e-book. Por isso eu li em seguida Mac Daddy, da Penelope Ward. Esse é um livro que está disponível no Kindle Unlimited, se você é assinante está lá. E é um livro super rápido de ler, acho que você consegue ler ele em um dia no máximo, porque é muito rapidinho. Se você não conhece a Penelope, ela é uma autora de romance contemporâneo, os livros dela têm uma pegada mais sensual, tem cenas muito sensuais, e em Mac Daddy não é diferente. Aqui a gente conhece a Frank, que é uma professora, ela é uma professora do jardim de infância, e a vida dela vai dar uma baqueada quando ela vai ter um novo aluno na classe dela, e o pai desse novo aluno é um cara que ela já teve um passado muito intenso, eles já foram amigos, já tiveram uma história, e ele vai voltar, e quando ele volta vem vários gatilhos, ela vai se lembrar muito da história do que eles já viveram, porque a história deles não foi finalizada e ficou muita coisa entreaberto. Então ela vai se lembrar de tudo isso, ela vai se reaproximar dele, ele voltou disposto a reconquistar ela, primeiramente sendo amigo, e depois, né, ele vai tentar alguma coisa a mais. Eles têm muita atração, muita química entre os dois. É um livro, assim, recheado de coisas que a Penelope já tá acostumada a entregar pra gente. Então a gente tem amizade, a gente tem romance, a gente tem personagem correndo atrás, pedindo uma segunda chance. Isso é muito bacana. É um livro que fala sobre relações familiares também. O nosso mocinho, que é o Mac, ele tem uma família muito conturbada. O pai dele é um político, então ele tem um ar muito controlador. E a gente vai ver várias tramas, várias conspirações, várias coisas acontecendo que a gente não espera, mas é muito legal. Eu dei 4 estrelas pra ele, achei ele muito bom. Só que eu não gosto muito que a Penelope, às vezes, ela começa a colocar tanta coisa, que às vezes eu acho que não tem necessidade. Mas ainda assim a escrita dela é maravilhosa, o livro passa super rapidinho, então vale super a pena. Outro romance contemporâneo que eu li foi Apenas Amigos, da Christina Laurie. Essa aqui é a autora de Cretino Irresistível, que é um livro que eu acho que já fez muito sucesso, que tem uma pegada mais hot e é o primeiro de uma série, se eu não me engano. Só que eu comecei a ler livros dessa autora por esse daqui e eu gostei bastante. Aqui a gente tem um romance contemporâneo onde a gente vai conhecer a Holland. Ela é uma mulher que ela está muito perdida na vida. Ela ainda não se conhece, ela não sabe o que ela quer fazer, o que ela é boa em fazer. A Holland vai conhecer o Kelvin. O Kelvin, ele é um irlandês e ele toca numa estação de metrô em Nova York. Os dois vão se conhecer e ela vai indicar ele para uma peça da Broadway. Só que ele está ilegalmente nos Estados Unidos, então ela propõe que ele se case com ela para que ele consiga o visto. Então eles vão passar um tempo juntos, vai ser um relacionamento que vai ser construído na convivência, porque para passar pela imigração eles precisam se conhecer e o relacionamento deles precisa, querendo ou não, parecer de verdade. Então nisso eles vão se conhecer melhor. Ele é um cara muito bacana, ele erra bastante, e no meu ver, ele tem coisas que ele peca muito, mas ainda assim ele é um mocinho muito bacana, porque ele enxerga muita coisa na Holland que a maioria das pessoas não vê.
e ele luta por isso, ele tá sempre junto com ela, então é muito bacana. Eu gosto muito quando a gente tem personagens assim, mocinhos que erram, que acertam, porque se aproximam muito mais da realidade, sabe? Porque ninguém é 100% perfeito, nem 100% ruim. Então eu gostei bastante. Tem muita química entre os dois, tem cenas sensuais sim, tem muita atração um pelo outro, mas é muito bacana, fala sobre amizade, fala sobre relações sendo construídas aos poucos, sobre se descobrir que é o principal objetivo da Holland. Eu dei 5 estrelas, gostei bastante da escrita da Cristina, tem passagens incríveis, quem puder ler. É um livro bem rapidinho de ler, você nem vai ver as páginas passar e vale super a pena. A próxima leitura foi uma das piores do mês, só não foi a pior porque a pior mesmo eu abandonei. Mas eu tô falando de Milionário Arrogante, da Penelope Ward e da Vi Kelland. Me dói muito falar isso dessas duas autoras porque eu gosto muito delas, principalmente da Vi. Aqui a gente conhece o Dex e a Bianca. O Dex, ele é um milionário, ele é podre de rico, dono de várias empresas, e a Bianca é uma jornalista. Eles vão se conhecer no elevador e ela tá indo pra fazer uma entrevista com ele, só que ela ainda não conhece ele fisicamente. Então os dois estão no elevador, ela não sabe que ele é ele e ela vai acabar falando sobre ele com esse cara que ela ainda não sabe que é ele, né? E o Dex fica curioso pra saber o que as pessoas pensam dele, porque ela faz um comentário super maldoso, então ele vai se passar por outra pessoa. Só que não vai acabar por aí, porque o Dex vai levar essa mentira adiante, além desse elevador, então ele vai assumir outra personalidade. Ele é um cara que tem muito dinheiro, então ele vai conciliar isso por um tempo. Então, pra Bianca, ele é um cara que não tem dinheiro, que trabalha com outras coisas, e ele também vai fazer entrevista com ela, só que ele dá um jeito de fazer essa entrevista pelo computador, então ela não vai ver ele. E daí ele combina que no final da entrevista ele manda uma foto, daí na cabeça dele ele vai revelar quem ele é. Só que a gente sabe que essas coisas de mentira, elas nunca vão muito pra frente. Óbvio que a Bianca vai descobrir que o cara por quem ela tá se apaixonando, na verdade, é um milionário que ela tanto despreza, porque ela não gosta muito de pessoas ricas. E a partir disso, o Dex ele vai tentar se redimir. Então, gente, isso é só as primeiras páginas. Acontece tanta coisa nesse livro que ele fica muito chato. Depois que a Bianca descobre quem na verdade é o Dex, muitas coisas vão aparecer, muitos conflitos, muitas relações familiares que não tinha necessidade nenhuma. Então, gente, eu dei 2 estrelas pra esse livro porque eu não aguentava mais história, porque surgia coisas e tinha toda uma atração, uma tensão ali entre os dois personagens, porque eles se queriam, mas ainda assim tinha muitos problemas. Ai, eu não aguentei mais. Eu terminei ele porque, assim, eu não gosto de deixar as coisas pela metade, mas é um livro péssimo. Eu dei 2 estrelas, como eu disse. Ele é extremamente frustrante. Em seguida, eu li um dos melhores livros da minha vida, que é Vem Comigo, da Karma Brown. Que livro, meus amigos? Que livro incrível, que livro que me ensinou, que me fez refletir, que me fez chorar muito, 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 muito esse daqui. 5 estrelas, favorito da minha vida inteira. Eu amo demais essa história, amo demais a escrita dessa autora, é maravilhoso. Aqui a gente conhece a Tegan. A Tegan, ela sofreu um acidente de carro junto com o marido e ela tava grávida. Ela vai perder o bebê e ela vai ter que reaprender a viver com essa dor que ela sente. Então ela tá num estado muito depressivo, ela não consegue voltar para a realidade dela e ela decide pegar um pote de desejos que ela e o marido fizeram há um tempo. Nesse pote tem alguns desejos para eles fazerem, então ela escolhe 3. Ela vai pra Tailândia, ela vai pra Itália e pro Havaí. E nessas 3 viagens, gente, ela vai reaprender a viver, ela vai se conectar com a vida, ela vai se perdoar pelo que aconteceu, ela vai perdoar as pessoas pelo que aconteceu e ela vai ver uma nova forma de viver. E assim, a forma como ela aprende, a forma como as coisas são mostradas é muito duro, é muito cruel ver uma mãe perder um filho. E tem um plot que você não imagina, você não está preparado para o plot deste livro aqui. O final é muito emocionante, eu terminei ele e comecei a chorar, fora o que eu chorei lendo ele, porque ele é incrível, ele fala sobre a forma como a gente vive, sobre dar valor às coisas e é incrível. Fala também sobre a gente se perdoar e perdoar as pessoas porque acidentes acontecem, a vida é assim. É um livro fantástico, se você não leu, leia. É uma escrita maravilhosa também. Como é um livro que fala sobre viagens, é muito bacana a gente conhecer outras culturas, como na Tailândia, como na Itália. É fantástico. Se você não sabe, eu estou participando de uma leitura coletiva de Trono de Vidro, então cada mês a gente lê um livro diferente e em abril a gente leu Herdeira de Fogo. Esse aqui é o 3º volume, mas é o 4º livro que a gente está lendo porque começamos
por A Lâmina da Assassina. Então esse aqui foi o quarto. E tem vlog de leitura dele aqui no canal, vou deixar nos cards se você ainda não viu. Lá eu falo melhor um pouco sobre a história, sobre o que eu achei. Mas adianto que foi o livro 4 estrelas, porque o começo é extremamente arrastado, extremamente lento, isso me incomoda muito nos livros. Eu senti que levou 200 páginas pra ele acontecer alguma coisa, pra pegar no tranco, mas ainda assim é um livro muito importante, porque ele é a introdução pra muita coisa que a gente vai precisar ver. Então, somos apresentados a novos personagens, como a Ejon, a Manon, que é uma personagem muito importante. A Selena, ela vai moldar os poderes dela, isso é muito bacana. Conhecemos o Rohan, que é aquele personagem que todo mundo já ouviu falar muito antes de ler a história. Então eu sei que é um livro necessário, mas ainda assim o começo é muito lento. Então, 4 estrelinhas, né, dona Sarah J. Maas. Só que assim, de todos até agora, foi o que eu menos gostei, assim, pelo começo. Mas muita coisa tem aí pela frente, a história vai acontecer ainda muita coisa, então é o livro necessário. Acha que acabou? Não, porque eu li muita coisa em abril. E eu também li A Dama Mais Apaixonada. Esse aqui é um livro de 3 autoras, a Julia Quinn, Eloisa James e a Connie Brockway. É um romance de época onde a gente vai conhecer algumas mocinhas que foram raptadas por um escocês, que ele está exigindo que os sobrinhos dele se casem. Então ele vai raptar essas meninas e ele vai levar para um castelo, tá acontecendo uma nevasca, eles vão ficar presos nesse castelo. E ali ele pretende que os sobrinhos gostem de alguma, ou enfim, proponha casamento para alguma delas. E é incrível porque ele é maravilhoso esse livro. Também foi um dos favoritos do mês, um dos favoritos da vida. É um romance de época que tem tudo que um romance precisa ter. Ele tem humor, ele tem amor, ele tem paixão, um romance sendo construído aos poucos, personagens maravilhosos, então eu adorei essa história. A primeira história é da Julia Quinn, então a gente vai ter um pouco sobre a autora falando sobre classes sociais. Então a gente tem uma mocinha que não é ali da aristocracia e a gente tem um mocinho que tem um título e vão acabar se aproximando, vão ver muita coisa em comum. E é um mocinho que enxerga muito além das aparências, isso é muito bacana. O segundo conto da Eloisa James, ele fala muito sobre as tradições. Então a gente tem um mocinho que foi criado ali dentro das tradições. A reputação da mulher é uma coisa imprescindível porque o pai ensinou ele ser assim. E a gente tem uma mocinha que ela foi, assim, ela sofreu muito com a vida, principalmente com a família que ela tem. Então ela teve a reputação dela, digamos assim, arruinada, mas foi tudo um mal entendido. E a gente vai ver esses dois opostos se aproximando. Muito bacana também. O último conto ele fala sobre amor, gente. Sobre conquista, sobre aparência, sobre como a gente não deve se prender às coisas que as pessoas falam, mas sim conhecer as pessoas. É muito, muito legal. Eu gostei de todos os contos, confesso que eu não tenho um favorito porque todos são bons. A gente tem muito humor com o tio desses rapazes que sequestra as meninas, então é muito legal. Assim, tem amor, tem humor, tem cumplicidade. É incrível. Quem puder, leiam. Lembrando que esse aqui é o segundo de uma duologia, você deve começar a ler pelo outro. O outro eu não curti tanto, mas eu acho que aqui as autoras, elas acertaram em tudo que elas erraram no livro anterior, então tá incrível. A última leitura do mês foi a pior, mas foi pior mesmo, que eu até abandonei, que é Piloto Playboy, também da Penelope Ward e da Vicky Kelland, gente. Com este livro eu encerro minhas sagas de ler livros dessas duas por enquanto, gente. É um romance contemporâneo, a gente vai conhecer um piloto de avião e uma menininha que vai herdar uma herança e que está passando por um momento onde ela vai ter que fazer uma escolha. Então ela tá ali no aeroporto, decidindo pra onde ela vai, passar um tempo para espairecer a cabeça, e ela vai encontrar esse piloto que é extremamente mulherengo, tem toda uma fama, e assim, o caminho dos dois vai se cruzar, mas nada acontece, entendeu? A gente tem 1000 coisas, 1000 histórias que parece que não chega no fim nunca. Então eu abandonei com 80% do livro lido, abandonei mesmo. Eu não gosto de abandonar as coisas, mas eu tava de saco cheio, eu falei assim, não, eu não mereço isso. Então, gente, essa foi a última leitura, eu quase terminei ela, mas não consegui. É um livro extremamente maçante, uns personagens que não conversam, que não tem diálogo e 1000 coisas que acontecem. Então eu estou um pouco de saco cheio, um pouco saturada. Então, eu não indico pra vocês, mas sei lá, se vocês quiserem ler pra tirar dúvida, mas eu acho um livro extremamente maçante. Essas foram as minhas leituras de abril, eu espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários quais foram as leituras que vocês fizeram nesse mês gigantesco. Se vocês já leram algum desses livros aqui, me conta o que você achou. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até mais.